noite. A gente está aqui com mais uma live para começar. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Oi, Lu. Oi, Jana. Ó, a Lu já consegui. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Jana para participar com a gente logo. Só não tô vendo ela aqui. Oi, Lu. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu tô tentando chamar a Jana, mas ela não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Tá. Acho que agora eu achei. Foi. Essa tecnologia é muito nova pra gente, né? Sim. Agora foi. Oi, Jana. Oi, tudo Prazer. bom? Oi, Lu. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Ó, gente. Então vamos lá. Vocês sabem que a Jana é a primeira vez que faz live, né, comigo. Isso. Bem-vinda. A Lu já fez ano passado Foi ano passado, não foi, Lu? Foi. Já Caramba, passa muito passou rápido. um ano. Passa muito rápido. E aí, assim, queria agradecer vocês mais uma vez, né? Lu já me conhece, sabe que eu não perco muito tempo. Então, assim, Lu, se apresente pra gente, conte um pouquinho da sua história aí, da sua Uhum. formação. E assim que se terminar, a Jana já entra em seguida e a gente começa logo o nosso bate-papo. Tá bom. Agradecer o convite da Vanessa de estar aqui. Agradecer a parceria também da Jana de estar aqui dividindo esse olhar psi comigo, né? Então, eu sou Luciana Saiter, boa noite para todos e quem for assistir a gravação também. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Luciana Saiter, então, sou psicóloga, formada já tem uns 10 anos e sempre trilhei a minha trajetória na área da saúde, na área hospitalar e na área da saúde e também na oncologia. Então, eu fiz residência, vou resumir bastante, porque 10 anos é muita história para contar. Então, eu fiz a minha residência de oncologia no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio de Janeiro, de onde estamos falando, né, Vanessa? Apesar de que eu estou em Niterói, mas a Vanessa está no Rio. Então, foi lá nessa grande escola, que é o INCA, que eu me instrumentalizei e hoje posso e falo a partir deste lugar de fala de especialista em oncologia. Então, sou psicóloga na área da oncologia. Também fiz o meu mestrado falando de oncologia. Então, me interessa muito sempre estudar e atender pacientes com câncer. A minha escuta, né, minha escuta clínica, hoje está direcionada para pacientes oncológicos, mas não somente, né? Outras, né, pessoas que me procuram também, eu faço o atendimento. Então, basicamente, é isso, assim, que eu gostaria de dizer. E é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Lu. Jana, fica à vontade aí. Boa noite, né? Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Eu me chamo Janaína, mas podem me chamar de Jana. Eu estou ainda terminando a faculdade de psicologia, estou indo para o 9º período, terminando o 8º. Comecei a fazer um projeto de iniciação científica com pacientes oncológicos. Foi aonde eu descobri a minha paixão pela psicologia hospitalar e hoje já escrevo, né, artigos nessa função, né, de saúde e oncológico. Meu TCC também é sobre, né, a feminilidade e a sexualidade em mulheres, né, dentro de um contexto com câncer de mama. Tenho uma paixão muito grande pela psicologia hospitalar, é onde eu pretendo atuar, né, além da área clínica. E foi aonde eu tive, assim, um boom mesmo, né? Porque a gente, enquanto está na nossa trajetória
acadêmica, né, a gente fica ali muito na dúvida do que vai fazer e do que não vai fazer, né? E quando eu tive meu primeiro contato com a psicologia hospitalar através desse projeto de iniciação científica, que duraram 2 anos, junto com a parceria com a UFRJ aqui em Macaé, na cidade onde eu moro, que é interior do Rio de Janeiro, foi aonde realmente eu descobri o que eu queria fazer e ser, né, enquanto psicóloga. Então, é essa escuta que eu pretendo, né, estar apurada para atender, são principalmente a saúde mental da mulher, né, eu gosto muito. E a minha perspectiva é realmente estar atuando, né, juntamente a essas mulheres que a gente sabe, né, que, Lu, que passam, né, por bastantes angústias, né? Vamos colocar assim, né? Desde o diagnóstico, e não só o câncer de mama, mas qualquer tipo de câncer. E hoje também faço parte da LAOMAC, que é uma liga de câncer, né? De oncologia aqui da minha cidade, junto também com a UFRJ, e a gente atende, né? Em parceria com eles, a gente tem um projeto, né? De acolhimento a pacientes com câncer. Então a gente atende câncer de mama, estômago, enfim, né? Não tem ali um limite, né? São pacientes oncológicos e é o que eu amo fazer. Aí vocês vão me perguntar assim, gente, onde é que a Vanessa achou essas duas, né? Então, eu tive o prazer de ser achada, eu posso dizer assim, a Lu me achou e a Jana também, e as duas oferecendo assim propostas lindas. A Lu estava, na época, fazendo um trabalho, né? Eu estava no boom da pandemia, e aí você ofereceu, tipo, um bate-papo, né? Foi pelo Zoom, não foi isso? Grupo, E aí não lembro se era semanal, saúde. Não lembro se era semanal ou se era uma vez por mês, mas aí você se propôs ali a estar, né, conversando com todas as meninas. E a Jana também me achou, né? E era acho que, não sei se ainda tá rolando, Jana, mas também era um encontro, né? Era de acolhimento a paciente com isso, câncer. né? Eu tive o prazer também de participar, era muito legal. A gente trocava experiências, tinha dinâmicas. Então, assim, eu agradeço por ser achada por vocês. E hoje a gente está aqui trocando experiência e contando um pouquinho, né? E tentando ajudar as meninas que estão passando agora por esse momento que é bem difícil. Mas antes, assim, a gente marcou a live hoje, exatamente no dia de hoje, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, né? Então, assim, depois eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que isso aborda, mas acho importante a gente falar que quando a gente tem câncer de mama, a gente acaba sendo afetado, assim, o nosso psicológico, né? A nossa saúde mental não é a mesma. A gente tem vários sentimentos aqui dentro borbulhando e que pode afetar de alguma forma, né? E aí vem a ansiedade. Então, assim, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar nos temas, podem debater. E se alguém tiver aí também querendo comentar alguma coisa, fica à vontade para comentar, que aí a gente vai desenvolvendo aqui um bate-papo bem legal. Sim, sim. Bom, Vanessa, é muito, muito bacana, né? Termos um dia mundial, né? Um dia para falar de saúde mental, porque, na verdade, nunca se falou tanto em saúde mental como na pandemia, né? No ano passado, mais ou menos no meio do ano, não lembro exatamente, o Conselho Regional de Psicologia daqui do Rio de Janeiro, então estou falando, né, daqui, de onde eu falo, estimou um aumento de 700% dos atendimentos, da busca por atendimento psicológico durante a pandemia. Então, nunca se falou tanto em saúde mental quanto na pandemia. Mas não podemos perder de vista que saúde, a gente fala, né, saúde mental, saúde física, saúde é uma só, né? Então, eu acredito que o grande recado, né, de um dia para falar de saúde mental, para lembrar de saúde mental, é um dia para falar de saúde, que é o que a gente fala o ano inteiro, né? Então, a gente não pode ficar nesse lugar de
de isolar a saúde mental da saúde física, que Vanessa acabou de dizer, né? As mulheres com câncer, ou seja, um adoecimento orgânico, um adoecimento físico, impacta na saúde mental, claro, porque somos um indivíduo, né? Somos um sujeito integrado. Então, é de se esperar, né, que uma doença que ainda é muito estigmatizada, uma doença que ainda tem muitos mitos em torno, né? As pessoas ainda têm dificuldade de falar o nome câncer, nomear a doença. Então, é natural, é esperado que uma doença que é ainda maldita por algumas pessoas, quando as mulheres são diagnosticadas com câncer de mama, por exemplo, estamos aqui no Outubro Rosa, é natural e é esperado que haja um impacto na saúde mental, porque ainda é uma doença que remete à morte, né? Falando bem especificamente do que o câncer representa, né? Então, eu acredito que o dia de hoje é para reforçar: saúde é saúde integral, saúde é saúde do sujeito, o sujeito é um só, é um único, né? E não podemos, obviamente, esquecer que a saúde mental existe. Precisamos olhar para ela em qualquer momento das nossas vidas, não só no momento do diagnóstico, né, Vanessa? Sim, eu acho que em todas as etapas da nossa vida, né? Sim, Nossa vida sim. é feita de vários momentos e não é porque a gente foi diagnosticada que a gente vai tipo, sofrer ansiedade. Tem outros assuntos que envolvem também, né? Então, assim, Sim. eu posso dar um exemplo, tipo, eu passei pelo câncer. Até então eu fiquei bem, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, só que controlada. E aí eu operei, fiz tudo. Minha avó foi diagnosticada, então foram vários acontecimentos com ela. E quando tudo chegou ao fim, que infelizmente ela faleceu, eu acho que eu comecei a ter coisas que eu não sabia o que eu estava tendo. E quando eu fui descobrir o que era, que o coração acelerado, sensação que eu ia morrer, vários desses sintomazinhos que vocês, melhor do que eu, vão poder descrever. Aí que eu fui descobrir que eu estava tendo, né, a famosa síndrome da ansiedade, ou não sei se é isso que se fala. Sim, então, angústia, assim, né, Vanessa? Muita angústia. Pode falar. É um pouco isso, né? Veja, eu acho que essa é a beleza da vida, né? Essa é a beleza de poder passar por uma experiência de câncer e não dar ao câncer todo esse peso que ele já tem, né? Você disse, eu tive câncer e passei pelo câncer. Ok, mas quando eu vi o câncer na minha avó e a minha avó faleceu, aí eu senti, né? Aí o meu corpo sentiu alguma coisa que aí você está nomeando dessa maneira, né? E que eu estou entendendo que é uma grande angústia, que a gente não consegue nomear, não consegue colocar em palavra, e a gente sabe que é uma ansiedade, é uma taquicardia, é algo que nos toma, né, por inteiro. Então, isso que eu digo que é natural, é esperado, né? Então, não é o câncer em si, é o que o câncer vai produzindo na vida das mulheres, né? Então, as mulheres têm essa tendência de dizer, né? O câncer para mim não é nada, mas o que impactou foi, aí muda as relações ao entorno, né? Então, se uma mulher, eu digo que o câncer, ele não pede licença, né? As doenças não pedem licença, né? Por isso que é tão precioso falar de saúde de uma maneira integral, porque aí a gente não se amedronta diante de uma doença. Então, a doença, ela tem a dizer sobre saúde, né? Tem a dizer sobre o sujeito também, não é? Então, quando... Oi? Não, pode terminar. Então, a doença, ela não vai precisar, ela não vai pedir licença e perguntar se é o melhor momento da vida da mulher para ela entrar. Ela simplesmente irrompe de maneira súbita e inédita. Então, isso já é causador de angústia e ansiedade, porque muda o ritmo, muda a vida por completo, né? A vida não é a mesma. Agora é uma vida de rotinas médicas exaustivas, né? Exames, tem mulheres que fazem exames de 4 em 4 meses. Então, a cada 4 meses, ela vai se haver
novamente com essa angústia, né, Vanessa? Então aí fica já estou aqui cortando o nosso esquema, que a gente fez um script, Não, né? Não tem problema. Aí fica a pergunta, né? Quando pedir ajuda, então? Eu acredito que, né, Carla está aqui falando dos grupos de apoio, são ajudas importantíssimas. Eu amo fazer grupo. Se Deus quiser, né? Eu tô aqui botando todo o meu desejo para o grupo de mulheres que eu conduzo junto com a Marina, que é uma parceira minha psicóloga, que também veio do INCA. Nós conduzimos grupo de mulheres com câncer, e aí qualquer tipo de câncer. Então, as mulheres gostam desse espaço do grupo, porque é um espaço em que elas falam para iguais, né? Elas percebem que não encontram eco nas outras relações, elas tentam falar sobre o que elas estão sentindo e passando e não conseguem. Então, quando pedir ajuda, né? Quando a ansiedade... Depois eu vou concluir aqui a minha fala e passar para a Jana falar um pouquinho de ansiedade, o que é. Mas aí eu estou dizendo que quando essa sensação de que algo precisa ser dito sobre aquilo que está vivendo, eu acho que esse é o momento de buscar ajuda, né? Seja qual ajuda for. Aí é uma psicoterapia individual, né? Ou é um espaço de grupo, né? Tem mulheres que querem procurar outros tipos de ajuda, né? Que também são muito válidas, né? Com a religião, com a espiritualidade, enfim. Cada um vai... Né? Tem umas que falam que vão para meditação, outras vão para yoga. Toda ajuda... Esporte, Vamos pro atividade crossfit, física. né, Jana? Isso. Então, é isso, né? Eu acho que né, se perguntar quando pedir ajuda é muito importante, porque a gente coloca ajuda como se fosse algo extraordinário, né? Não, toda ajuda, né? Cada mulher sabe aquilo que lhe impacta com relação ao adoecimento, então ela também vai poder dizer o que não está funcionando. Eu costumo dizer que o momento certo de buscar ajuda é quando aqueles sentimentos esquisitos, né, de ansiedade, de angústia, de humor deprimido, de tristeza, quando aquilo não está funcional. Porque, veja, não dá para dizer que toda mulher que tem câncer vai ter depressão, vai ter tristeza, porque estamos novamente dando uma carga muito grande para o câncer. Então, tristeza, angústia, sintomas, né, humor deprimido, ansiedade fazem parte do nosso cotidiano. Não é o câncer que vai inaugurar esses sentimentos. Obviamente que tem mulheres que vão os sentir com mais clareza neste momento da vida. Mas então, o momento certo, né, na minha concepção, não sei o que a Jana acha, depois ela pode dizer, o momento certo de procurar ajuda em casos, né, desses sintomas, né, dessas queixas de ansiedade, angústia, né, humor deprimido, tristeza, seria quando não está mais funcional, né? Quando eu tô com uma taquicardia que não me deixa trabalhar, quando eu tô perdendo o sono, e aí ninguém vive sem dormir, né? Imagina, uma noite tudo bem, mas mês, dias, um mês inteiro, enfim, quando não está funcional. Quando aqueles sentimentos não estão colaborando para que a mulher siga a vida dela. Então, acho que esse é o momento oportuno de buscar ajuda, de algum tipo de ajuda, né? Então, é um pouco isso. Jana, passar a palavra para a Jana falar um pouco do que é ansiedade, então, né? Estou aqui falando de ansiedade, enfim. Não, o que a gente, né, começou falando, né, sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, né? E a sua fala logo foi, né, trazendo aí os dados do nosso conselho, né, que aumentou em 700% o índice de procura por ajuda psicológica na pandemia. E aí, Lu, a gente compreende que só se fala de saúde mental justamente quando a gente encontra um caos, né? Porque se a gente for parar para pensar num contexto histórico, a saúde mental só foi reconhecida pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, pós-guerra. Olha só, a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados vieram cheios de transtorno de ansiedade, né, pós-traumático, TEPT, né, que a gente chama, foi aí que foi reconhecido pela OMS, no caso, a saúde mental, porque até então a saúde era ali um generalizado bem-estar, né? Não era só ausência de doença. E aí, quer dizer, veio a pandemia,
um outro boom, uma outra caixa de Pandora, e veio nos mostrar mais uma vez o quanto é significante estar falando de saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de ir ao psicólogo, normalmente, dentro do senso comum daquelas pessoas que não compreendem o que é isso, é coisa para doido. Não, isso é coisa para gente que está doente da cabeça. Né? Eu estava nesses dias num lugar que a pessoa falou assim, mas gente, uma menina dessa vai em psicólogo. Eu falei, vou, claro que eu vou. Então, porque você percebe que até os mais antigos, né, pai, avô nosso, não compreende que a saúde mental tem a ver com esse bem-estar físico nosso também. É o que a Lu falou. A gente somos integrados, não existe mente separada do corpo, né? E é por isso que agora, com a pandemia, esse isolamento, o que o próprio Covid trouxe para a nossa realidade fez com que a gente repensasse o conceito de saúde mental. E aí o que a gente está vendo é o quê? Uma grande procura pelos psicólogos, pelos psiquiatras, porque o que mais a gente viu, né, de uma certa forma, eclodindo foi depressão, ansiedade, todo tipo de transtorno, todo tipo de transtorno e por aí vai. E aí, quando a gente fala de ansiedade, dentro desse contexto, vamos botar aí agora, né, um recorte pro câncer de mama, eu acho que essa ansiedade na mulher já começa quando está ali tocando o corpo e já percebe algo que não é do corpo dela. Né? Opa, tem alguma coisa estranha aqui, que não é meu, que eu não sentia antes, que há um mês atrás não estava. E aí já vem aquele medo. Porque o que é ansiedade? A ansiedade é esse sentimento vago. É essa sensação desagradável de medo, né? Essa apreensão, essa caracterização que tenha na tensão, no desconforto, derivado dessa antecipação de perigo, de medo, de quê? Morte. Porque é isso, você fala em câncer, você fala de quê? Logo que você pensa. Se você perguntar assim, fulano, eu tenho câncer, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Morte. Ou é morte, se não é morte, logo no início ele vai ficar careca, ou vai perder metade do corpo, enfim. E a ansiedade é exatamente isso. E quando a gente fala de ansiedade, não dá para generalizar a ansiedade como algo patológico, né, Lu? Porque existe a ansiedade. Nós, por si mesmos, já somos seres ansiosos. A ansiedade é normal para o ser humano, é inerente ao ser humano. É inerente. A ansiedade, ela se torna patológica quando ela traz transtornos. Transtornos do quê? Prejuízos para a sua vida social. Você deixa de dormir, você deixa de comer. É uma taquicardia totalmente inesperada no meio do dia, quando alguma coisa acontece. Porque a ansiedade normal, ela é boa. Por exemplo, você ficar ansioso antes da prova faz com que você faça o quê? Estude. Você ficar ansioso para uma entrevista de emprego é bom. Por quê? Porque você se prepara para essa entrevista. Você fica ansioso. Eu fiquei ansiosa antes de vir para cá. Por quê? É bom, porque eu me preparei para estar aqui. Então, não dá para generar a ansiedade como algo ruim e patológico, porque não é, porque somos seres ansiosos, né? Como a felicidade é normal para a gente, a tristeza é normal. Não tem como você vir com um botãozinho e desligar a ansiedade, desligar a tristeza, desligar... Não tem como. Somos seres no mundo, né? Até tem uma corrente da psicologia que fala que a gente está no mundo e a gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir angústia e a gente está aqui para isso. A ansiedade se torna patológica quando ela realmente começa a gerar transtornos para a nossa vida que nos tiram dessa linha de normal, né? Eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar. Quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Né? Eu passo naquele lugar, agora eu vi uma colega aqui falando, eu tenho taquicardia quando eu vou fazer os meus exames. Já pode ser caracterizado aí algo, já na ansiedade, no âmbito do patológico, já pode ter aquela curvinha lá para o patológico. Porque se está te trazendo prejuízos para a vida normal que você tinha, esse tipo de ansiedade sim precisa ser tratado. E aí é que entra, quando pedir ajuda? Justamente como o Lu falou, quando eu devo pedir ajuda? Quando a gente começa a reconhecer que isso está trazendo prejuízo para a gente, porque a gente é capaz de
de enumerar isso, né? A gente é capaz de sentir e saber o que é certo e o que é errado, o que não está muito bom, o que já está ali no nível que eu já não estou mais suportando. Então, o momento certo de pedir ajuda é justamente quando a gente reconhece dentro do nosso caráter de vida, porque cada um tem, né, a sua subjetividade, cada um tem a sua vida, ali, a sua rotina. Dentro dessa rotina, você começa a reconhecer que algo saiu daquela escala do normal. Esse é o momento de procurar uma psicoterapia, esse é o momento de procurar uma ajuda dentro de um grupo. E a gente está aqui justamente para isso, né? Eu penso muito em fazer do exercício da psicologia dentro, né, da minha caminhada, da minha trajetória, algo que seja acessível para todos, sabe, Lu? Porque eu percebo que muitas pessoas se encontram nesse caminho de escuridão, vamos botar assim, do medo que a ansiedade, a depressão traz, e não têm acesso até mesmo a um profissional que possa ajudar, né? E aí justamente começa a buscar subterfúgios que de uma certa forma não vai fazer com que essa pessoa elabore mesmo ali o que é a ansiedade ou o que é a depressão, ou elabore mesmo a angústia de ter câncer. E a gente precisa, para tratar qualquer sintoma, para tratar qualquer coisa que esteja trazendo essa sensação de medo, de angústia, de dor, de sofrimento, uma elaboração. E a gente só consegue elaborar falando. E o único profissional, né, que a gente tem hoje capacitado para isso, graças a Deus, que bom que a gente existe, somos nós os psicólogos. Infelizmente, né, fazer crossfit, ir para academia é bom, é terapêutico, mas não é terapia. Conversar com a amiga, tomar um cafezinho com a família é bom, é terapêutico, mas não é terapia. Então, por detrás de um monte de coisa que ajuda, eu acho que o único caminho para a elaboração mesmo é a psicoterapia. E é nesse momento, quando a gente descobre que isso já está trazendo um prejuízo, um transtorno para a nossa vida, é o momento de buscar ajuda. E também compreender, né? Praticar, a diferenciar essa coisa que foge da normalidade da nossa vida para esse transtorno, para esse prejuízo é essencial. Então, eu penso isso. É engraçado, porque a gente fala a ansiedade, mas quando eu comecei a sentir esses sintomas da ansiedade, eu não sabia que isso era ansiedade. Então, eu começava do nada, não tinha acontecido nada naquele momento, do nada eu começava a sentir meu coração acelerar, uma sensação estranha, e aí eu estava pensando que eu estava tendo um ataque cardíaco, e eu falei assim, amor, me leva para o hospital, pelo amor de Deus. Aí eu chegava no hospital, o médico falava assim, o que a senhora está sentindo? Não sei explicar. A gente não sabe explicar. É uma coisa muito louca. É isso mesmo. Aí faz vários exames, não, tá tudo bem. Tipo, ninguém sabia explicar, nem eu. E é um pouco isso, né? Tá tudo bem, é só uma ansiedade. Então, veja, nós temos esse hábito mesmo de tratar sintomas, né, de ansiedade, sintomas de saúde mental, né, a nossa subjetividade, nós temos essa tendência de tratar como só isso, né? Então, o que a Jana está trazendo é a importância de poder encontrar no espaço de terapia, de psicoterapia, de análise, um espaço de poder falar e nomear isso, Vanessa, que é inominável. Isso que você não consegue dizer, exatamente, o que você não consegue dizer, porque você não tem palavras para nomear e descrever o que você está sentindo diante de um médico, que ele precisa saber quais são os seus sintomas, né? Para poder te tratar. O médico trata, né? O médico vai medicar. E é ótimo, precisamos dos médicos. Mas essa sensação de que algo que se passa dentro de você é inominável, isso é angústia, né? Isso é ansiedade. E poder falar, né? Eu costumo dizer que buscar um psicólogo é poder olhar para isso que se encena na vida e não ficar só na cena, né? Pensa num teatro, a gente não vai ficar só na cena. A gente vai para os bastidores. E lá atrás a gente vai descobrir. Você já conseguiu descobrir. Você disse, né, Vanessa? Foi a minha avó, foi a perda da minha avó, foi o câncer na minha avó, enfim. Eu acho, óbvio, sou suspeita porque sou psicóloga,
mas eu acho preciosíssimo. No entanto, né, o espaço da terapia, o espaço com psicólogo, não é para todos, né? Não é para qualquer um, é para quem quer, é para quem tem desejo. Porque vir falar da sua própria angústia, vir falar daquilo que lhe inquieta, é preciso coragem, é preciso muita coragem, né? Eu acho que também é preciso a gente se identificar com um psicólogo. Sim, Total. A sim. transferência faz Sim, ela sim. que faz todo o processo valer a pena. Sim. E Eu tem não tô uma conseguindo, pergunta. eu não tô Pode conseguindo falar. ler as perguntas, eu não sei se é porque a tela tá muito dividida. E aí, Tá, mas eu vou ler. eu consegui até ver uma pergunta da Jaque, que quais são os sintomas da ansiedade, né? Que ela perguntou. Isso, ela perguntou aqui quais são os principais sintomas. Normalmente, os principais sintomas, né? Lu também pode corroborar junto comigo, vem acompanhado de taquicardia, sudorese, são sintomas fisiológicos, né? São aqueles Isso. sintomas que você compreende como fisiológicos. Uma taquicardia, uma dor de barriga, aquela dorzinha de barriga que você sabe que é de nervosismo, uma de coisa que você comeu, né? Sudorese nas mãos ou nos pés, dor de cabeça, algum processo de insônia muito forte, até a falta de apetite. Normalmente, Falta de ar também, não tem? E a gente tem Sim, dificuldade sim. de nomear, Vanessa, justamente por conta do tabu que existe em relação à saúde mental. E a gente até hoje peca, né? É quando compreende que a gente não é uma sociedade muito psicoeducada. A gente não sabe nomear nem as nossas emoções, nem os nossos sentimentos, né? Dentro da psicanálise, você percebe que isso, quando o paciente chega, né, falando das angústias dele, mas eu fiquei com raiva, aí você vai ver que a pessoa, nem, na verdade, não era nem raiva, era só uma tristeza, mas você não consegue nomear ali as emoções e sentimentos. Como é que a gente vai nomear aquilo que a gente sente quando está dentro de um processo de ansiedade? Então, é bem difícil por causa disso. Mas, dentro da pergunta da Jaque, eu compreendo que os principais sintomas são aqueles que você compreende como fisiológico. Uma taquicardia, uma falta de ar, né? Porque o coração bombeia muito sangue, então você já fica ali naquela tremedeira. Então, é basicamente esses sintomas diante de um processo que você sabe que o gatilho, por exemplo, da colega aí, é fazer um exame, levar uma agulhada, ou tem aí dentro do transtorno de estresse pós-traumático alguém que foi assaltado e só de ouvir o barulho da moto começa ali a sentir um ataque cardíaco, a falta de ar, tremedeira. Então, diante desse processo fisiológico, tem ali um gatilho. O gatilho é aquilo que vai fazer você se sentir dessa forma. Sim, sim. E tem uma outra pergunta que eu acho muito importante poder falar. Eu não sei o nome da pessoa, se ela ainda estiver aqui, perguntando se a mulher tem câncer de mama quando ela guarda traumas, né? Que causaram ansiedade ou, enfim. Essa não é a minha abordagem de trabalho, né? A minha abordagem de trabalho como psicóloga não parte desse lugar. Existem outras abordagens, né? O que eu posso dizer sobre este lugar, que o câncer é provocado pela repressão de sentimentos, é algo que eu não concordo, né? Porque como a Jana está falando, né? Somos seres de muitos sentimentos, de muita subjetividade, sentimentos que transbordam, mas que também se reprimem, se retraem. Então, eu não posso dizer que o câncer foi ocasionado pela repressão de sentimentos, porque eu estaria trazendo um peso muito grande à doença e aquilo que a pessoa sente. E eu acho muito legítimo, por exemplo, tem mulheres que justificam, né? Eu já escutei isso várias vezes. Eu peguei esse câncer de mama, ou eu fiz esse câncer de mama porque o meu marido me abandonou, porque eu me divorciei, porque eu estou em luto pela perda de alguém, né? Veja, qualquer processo de grande mudança, qualquer processo de luto, vai levar a uma desorganização psíquica, um desequilíbrio. Então, é natural, é esperado que a pessoa que está vivendo um outro momento, né? Ela tinha um casamento, tinha uma história e agora houve um divórcio, dependendo então do momento da vida, da circunstância e como a cena ali se passou, pode produzir sim muita tristeza, depressão, angústia e
logo depois vem um câncer. Mas o que eu preciso deixar registrado é que o câncer é uma doença multifatorial. Não é só, não tem só a questão psíquica envolvida no câncer. Tem uma questão alimentar, tem uma questão multifatorial, Genética. do próprio ambiente, genética, enfim. Então, queria deixar isso um pouco registrado também, já que a gente está falando tanto aqui de subjetividade, enfim. Bom, a gente já falou dos tipos de tratamento? Ainda não, né? Ou já? Falamos bastante de psicoterapia, Falamos, né? De terapia. O psicólogo, ele pode indicar a ida ao psiquiatra para medicação, se for preciso, tá? Mas a tendência, né? As pessoas acabam tendo uma tendência de procurar o psiquiatra, né? Não é só o psiquiatra que trata a ansiedade, é também o psiquiatra, né? O psicólogo também vai poder fazer esse tratamento, né? O que o psicólogo faz? O psicólogo trata. O nosso trabalho é o tratamento pela palavra, é nisso que a gente aposta, é nisso que a Jana estava dizendo há pouco. Então, o psicólogo também realiza um tratamento. E muitas vezes os dois processos podem caminhar juntos, o psicólogo com o psiquiatra. Tem pacientes não, que o desequilíbrio e a disfuncionalidade está tão grande que a mulher vai precisar do psiquiatra, vai precisar da medicação, porque o psicólogo não medica. Exato. Então é o psiquiatra que vai medicar. Então vai depender do caso e também do desejo da mulher, como eu disse, né? O psicólogo é para quem deseja falar sobre suas questões, sobre suas angústias. Sim. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, deixa na caixinha aí que eu não tô conseguindo ver não, tá? E aí, a gente colocou aqui como um tema também que acontece muito. Eu acho que a gente até falou isso lá no início, que foi a ansiedade por ter medo do câncer voltar, né? Acho que a cada exame que a gente faz é uma ansiedade, tipo, ao extremo. Porque a ansiedade antes de fazer o exame, durante o exame, depois do exame e até levar ao médico. Então, esse processo, tipo, das 4 etapas é bem, assim, tenso pra gente que é paciente, porque a gente fica ansioso por cada etapa de processo, né, que acontece. Porque tem o medo de voltar, né? Não tem o medo do resultado. Sim. E o que vai caracterizar também muito essa ansiedade, né? Quando vocês, né, estão ali no processo, até mesmo, é o que eu falei, né? O sofrimento já começa, a angústia já começa, essa ansiedade já começa quando a gente toca ali, né? E percebe que não tem algo, que tem algo que não é nosso, que não estava ali antes e agora está. E essa antecipação do perigo, essa coisa do medo da morte é que leva a essa antecipação. Então, quer dizer, o que acontece é que a gente quer estar preparado para tudo. E quando chega na questão da morte, a gente nunca está preparado. E quando a gente pensa em câncer, a gente pensa em morte. Então, quer dizer, você vai fazer um exame, você quer estar preparado para que aquele exame esteja tudo bem. Por quê? Porque você não quer morrer, você não quer padecer, você não quer sofrer, você não quer ver, não quer deixar filho, não quer deixar marido, não quer deixar carreira. E essa questão do ser humano com a finitude, com a morte, é justamente o que vai fazer no processo do câncer essa ansiedade se generalizar para esses momentos, na levada de um câncer, de um exame, para fazer ali o tratamento, né? Diante da queixa, do processo rigoroso, que é a químio, que é a rádio, porque você quer ter certeza. O que a gente mais quer na vida é ter certeza de tudo, né, Lu? E quando chega diante de uma doença que é a que você falou, não te dá certeza de nada, ela chega invadindo, metendo o pé na parede, na porta e acabando com tudo, você não tem certeza de nada. O ser humano, quando ele não tem certeza de nada, ele é levado ao quê? A angústia, a um processo de angústia. E o processo de angústia leva o quê? A ansiedade. Então, quando você está ali dentro de um processo que você já está diagnosticada com câncer, e a partir de agora você tem que fazer exames, você tem que fazer o tratamento, você toma um monte de remédio, você toma um vasto programa de tratamento, que você não tem certeza se vai funcionar ou não. Dá certo ou não. Se é certo Sim, ou não. e falando nisso... É muito grande. Por quê? Porque você está fazendo aquilo ali regradinho, certinho,
eu vejo muito bonitinho vocês contando, né? Meu último dia do remédio, último dia da quimio branca. Então, a gente quer que aquilo ali dê certo, mas você não tem certeza, porque o câncer não dá certeza nenhuma, né? Não tem chance de certeza. E aí que é levado esse momento de angústia, de dor e de medo da ansiedade de lidar com algo que eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei se meu cabelo vai crescer, eu não sei se meu marido vai ficar comigo, eu não sei se vou ver os meus filhos crescer, eu não sei se eu vou conseguir me formar, eu não sei se minha carreira vai me esperar. Mas a gente não sabe de nada disso na vida. Exatamente. Essa é a questão, né? Exatamente. Essa é a questão. Não tem certeza de nada. Sim, eu desejo muito poder ver a minha filha crescer, mas eu não tenho essa garantia. Eu não posso ter essa garantia. A vida não me dá essa garantia. Então, o que eu posso fazer é aproveitar, né, a minha filha. Agora, o que eu queria comentar sobre a fala da Jaque, que o medo da recidiva é grande, né, que a gente está aqui já quase que finalizando, porque eu falei com a Vanessa que hoje eu precisaria me ausentar muito mais rápido. Sim, e a hora passa voando. Fiquem à vontade se vocês quiserem continuar. São dois medos, né? A Flávia está falando do medo do desconhecido. Então, são duas questões. No início, quando vem o diagnóstico, aí sim, Flavinha, é o desconhecido. Aí o que a Jana trouxe? Essa trajetória do tratamento, a tendência é que as mulheres se disponibilizem a se tratar porque querem ficar curadas, né? E aí eu estou usando a palavra cura porque é a palavra que as mulheres usam, mas a gente tem que botar sempre a cura em questão, tá? O que é a cura para cada paciente? E aí, quando a Jana fala o medo da recidiva é grande, Jana, é porque é Jana ou Jaque? Jaque, desculpa. Jaque, quando o medo da recidiva significa que você não está mais em território desconhecido, você está em um território conhecidíssimo. Muito bom. Você sabe o que é este tratamento. O câncer, eu disse, é uma doença crônica, assim como diabetes e hipertensão, mas está longe de ser uma doença que se trata como diabetes e hipertensão, que você toma medicação em casa, no conforto do seu lar e tenta controlar a sua alimentação, prática de exercício. O câncer tem um tratamento devastador, extremamente invasivo. A quimioterapia, ela é tóxica. A gente precisa o paciente precisa beber água para liberar a toxicidade da quimioterapia. Então, veja, essa devastação que se produz no corpo e na vida do sujeito, na vida da mulher, é isso que produz angústia e ansiedade a cada 4 meses. A cada novo caroço ou novo sintoma, né? Não percam isso de vista. Então, é natural, é esperado que vocês tenham essas queixas mesmo. E procurem ajuda quando for necessário, quando vocês sentirem que for necessário falar sobre isso. Muito bom. Tá bom? Só para a gente finalizar, que aí eu também preciso sair. O que a Jaque falou também acontece muito comigo, sabe? Porque assim, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Eu acabo me envolvendo com as meninas. E quando uma delas, infelizmente, parte, eu fico mal pra caramba também. Meu esposo, ele fica falando, o Pablo fica falando, ai, dá um tempo disso, pelo amor de Deus, é 24 horas, isso não vai te fazer bem, não tá te fazendo bem. Porque eu acabo ficando mexida também. Claro. Então, assim, a gente fica, assim, isso mexe com o nosso psicológico. Sim, mexe. Então, assim, a gente também fica, né, Lu? Sim, porque também somos humanos, né? Sim. Somos atravessados por esses encontros o tempo inteiro. Sim. Bom, olha só, a gente tem muita coisa para conversar, mas a gente pode marcar um outro dia. É bom que a live também não fica muito extensa. A gente está com quase 45 minutos, a hora passa voando. Eu queria mais uma vez agradecer vocês duas pela disponibilidade num domingo à noite, chuvoso, podendo estar com a família. E aí, assim, obrigada a todo mundo aí que esteve com a gente também. Para quem for assistir depois, eu sempre consigo salvar a live, espero que dessa vez também eu consiga. E aí eu vou estar disponibilizando aí nas redes, tá? Um beijo grande. Um beijo, obrigada. Mulheres, nos acessem, tá? Eu tô super disponível também para continuar essa conversa. Quem quiser sentir o desejo
algo que mobilizou e queira colocar em questão, pode me acessar que eu tô aqui no Instagram, tô em parceria com a Vanessa. Quando o grupo de mulheres voltar, eu peço a Vanessa para avisar vocês. Tá bom? Pode deixar. Um beijo. Beijo, gente. À disposição, tá? A hora que vocês também precisarem, a gente tem um grupo lá de oncologia da Laumac, junto com a UFRJ, que a gente tem esse projeto de acolhimento ao paciente com câncer. Independente de qual câncer, a gente está aqui para poder estar acolhendo. Então, qualquer coisa é só adicionar ou a mim, né? A Vanessa tem aí também a parceria junto comigo, ou no Instagram da Laumac, fazer contato com a gente se precisar desse acolhimento. E, Vanessa, pode deixar. se você precisar, a gente pode continuar essa conversa, porque rendeu, tá? Isso! Com certeza, né? A gente com certeza depois marca um outro dia aí pra gente fazer uma conversa legal, a gente traz outros temas, tá bom? Beijo pra todo mundo, uma ótima semana que vai começar, fiquem com Deus. Boa semana. Tchau. Tchau. Tchau.